Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Talentos que Motivam. Hoje temos uma conversa com um jovem que pouco antes dos seus 20 anos não sabia exatamente o que fazer, mas decidiu ir para a comunicação social. E diferente de outros, ele não queria ser um Ernesto Bartolomeu, ele queria ser ele mesmo, João Camé. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como é que você está? Muito obrigado, Celeida Tomás. Obrigado pelo convite. Programa Talentos que Motivam e estamos bem. João, sei que você é poeta, mas também fez o curso de comunicação social. Qual é a relação que faz entre essas duas áreas? Bem, um breve historial relativamente à poesia. Eu já nasci com a poesia, embora que todo ser humano, todo ser apaixonado é um poeta, mas eu já nasci com a poesia dentro de mim, só fui desenvolvendo. Então as pessoas foram dizendo que eu tenho habilidade para interagir com o público e de certa forma incentivaram-me a fazer algum curso de oratória, algum curso de comunicação social e de certa forma fui já correlacionando isto a partir da motivação que outras pessoas davam para mim. João, também tu és desenvolvedor de projetos, certo? Exato. Atualmente tu estás a trabalhar num projeto muito grande. Pode nos falar um pouco sobre ele? Qual o seu propósito? Ok. Primeiro dizer que um desenvolvedor de projeto chama-se CPS, que significa Criador de Projetos Sociais. Então, dentro daquilo que são as minhas habilidades para criar projetos sociais, o que não é o único que eu chamo de Movimento Planalto, não é o único projeto que eu já criei, são vários. Mas este é o projeto do qual dou mais prioridade e também mais engajamento. O Movimento Planalto é um projeto que, como o próprio nome já diz, né, movimentar as emoções, os medos, as tristezas, os problemas para um nível mais alto. É que nem alguém que estava dentro de um poço e ele procurar formas de sair daquele poço, de baixo para cima. E para os fotógrafos, no caso, né, eles sabem que quando estamos a falar de um plano alto, estamos a falar de um plano contrapicado. Então, de certa forma, falar de um plano alto é falar eu relaciono isso com a emoção, sair de uma situação difícil para uma situação melhor. É relativamente isto. Saindo de um plano baixo para um plano alto, quais são os desafios que enfrentou para tirar os seus projetos do papel para a prática? Desafios financeiros. Esses são os desafios que eu enfrentei. Nenhum projeto existe se não houver o capital financeiro. Este foi o maior desafio que eu tive. Na verdade, muitos jovens também encontram-se nessas situações e acham que é quase impossível até de realizar os seus projetos. Que conselho ou mensagem você dá a estes jovens que acham que não vai dar que é para evoluir? Eu começo com uma das minhas frases motivacionais. Nada é impossível para quem trabalha. Ore, jejue, treine, estude e trabalhe muito e você terá resultados extraordinários. E para quem não tem capital financeiro, a primeira dica é: tenha primeiro a ideia. Quando você tiver a ideia, junte-se a pessoas, ou seja, faça um networking e de certa forma você conseguirá obter os seus resultados, de forma resumida. Muito bem resumido, na verdade. Como é que consegue lidar ou gerenciar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, sendo que esses projetos demandam muito de si? Como eu consigo conciliar isso? Às vezes é um pouco difícil, Celeida Tomás, mas existe o tal chamado de cronogramas. Quando você tem um cronograma, você consegue alinhar todos os pontos. Sabes quando é que eu devo fazer isso, quando é que devo dar prioridade àquilo e aquilo. Então, de certa forma, quando você faz uma agenda de atividades, tanto para a vida pessoal como a vida profissional, aí fica mais fácil você gerenciar as coisas. Ainda que você tiver 5 empresas, eu conheço alguém que trabalha em 5 empresas e, de certa forma, ele consegue gerenciar isso tudo. Por quê? Porque ele trabalha com agenda e cronogramas. E ele consegue entregar a tempo os seus serviços. Como é que é jovem, agora está com 20 anos, já passou por diversas dificuldades, diversos desafios, momentos tristes. Como é que transformou essa dor em força? Como é que eu transformei essa dor em força? Como é que eu poderia responder isso?
Eu não sei. Eu acho que sou alguém que Deus escolheu para prestar serviço a outros. Há um grande padre que diz o seguinte: se não servirmos, ou seja, se não vivermos para servir, não servirmos para viver. Então, de certa forma, acho que Deus me fez, de certa forma, para servir os outros. E esse é a vocação, esse é a existência de todo ser humano. Nós existimos simplesmente para os outros e não para nós. Então, acho que para eu pegar a minha dor e fazer dela como uma motivação, não sei como explicar, eu acho que é o mistério de Deus. Como acredita que tem contribuído para o desenvolvimento de outros jovens? Bem, sinto que a minha vida tem contribuído na vida de outros jovens, porque eu não crio simplesmente projetos para a minha autossatisfação. Não. Crio projetos motivacionais. E já para, permitam-me, se não for publicidade, tem um projeto chamado Meta João. É um projeto cujo meta significa mudança. João, por ser um nome que muito se utiliza para pessoas inteligentes, então eu associo isso como mudança inteligente. A ideia é criar vídeos motivacionais, promover palestras, formações que de certa forma vão contribuir positivamente na vida dos jovens. Eu moro num bairro onde os jovens só se limitam na bebedeira, na prostituição e no roubo. Essas são as 3 coisas que qualificam o meu bairro. Mas diferente de mim, sou um jovem empreendedor que procura sair e fazer a diferença dentro do meu bairro. Então eu pego o problema do meu bairro e meto nas minhas costas para de certa forma contribuir positivamente para aqueles jovens que desistiram das suas vidas e se refugiaram na bebedeira, no cigarro, porque acharam que não podiam conseguir alcançar os seus objetivos. O João aqui notei, né, que procura inspirar outros jovens. Parece que serve o talentos que motivam. Exatamente por isso que está aqui. Mas quem são as tuas inspirações? Quais são as tuas referências? Quais são as minhas referências? As minhas referências são os problemas. São os problemas que vivenciei. Não sei se poderia dizer, mas eu sou órfão de pai e mãe. E é uma situação que muito me motivou a ser a pessoa que eu sou, mas ainda dizer que ainda não sou o que eu quero ser. Mas o pouco que eu sou é por causa mesmo da morte dos meus pais. E existem muitos problemas. Aqui, não fazendo o evangelho, né, mas Satanás não gosta das pessoas. Satanás não quer ver as pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos. Então, oro constantemente para mudar essa visão, porque Satanás destrói a vida de muitos jovens na bebedeira. Então, a minha maior referência é a morte dos meus pais. Essa é a minha maior referência. Essa é a sua maior referência, mas mencionou aqui agora que ainda não chegou ao ponto onde quer estar, certo? Mas quais conquistas te orgulham até agora? Conquistas suas? Graças a Deus, a maior conquista que já tive até agora é o Movimento Planalto. Graças a Deus. Este é um projeto que vai mudar vidas. Vai ajudar muitos artistas, vai elevar muitos jovens para saírem da pobreza intelectual, da pobreza emocional e serem aquilo que realmente pretendem ser. Mas como é que lidas com as coisas quando elas não correm conforme planejadas? O que é que tu fazes? O que é que te move quando isso ocorre? Bem, os grandes não desistem. Eu aprendi que só os fracos é que caem e param de caminhar. Realmente a pessoa que quer e tem um objetivo, ela não para. Então, o que me motiva a continuar a caminhar, mesmo tendo algumas dificuldades, é aquilo que eu quero alcançar. Quando você quer algo de verdade e vem do coração, você não desiste, independentemente das dificuldades que te vão cercando durante o processo de caminhada. Tu já tens a tua metodologia aplicada para superar esses momentos de dificuldades quando tu sentes que deverias parar. Mas que mensagem tu deixas a outros jovens
quando enfrentam esses momentos, parece que não vão conseguir mais evoluir e têm o desejo de parar simplesmente. Que mensagem tu deixas para eles? Ok. Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Se realmente você tem um objetivo e tens dificuldades, agradeça. Porque a própria palavra de Deus já diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se realmente você tem um objetivo, tenha em conta que a dificuldade também serve para o teu crescimento, para o teu amadurecimento e o alcance daquilo que realmente você quer. Se tudo está fácil, suspeite, porque talvez não vai dar certo. E se queres alcançar os teus objetivos, anda com Deus e anda com pessoas que agregam valores para a tua vida. Muito obrigada, João. Só mais uma última pergunta. Notei aqui que faz muita referência da Bíblia. Por que faz tanta menção sobre este livro, sobre estes ensinamentos? Bem, eu sou cristão e acho que um ser humano viver sem Deus é um homem perdido. E também aproveitar já fazer menção, um grande mestre, ele disse assim: seja tipo a televisão, seja em HD, ou seja, HD significa, de forma assim, né, um pouco mais diferente, significa H significa humildade, D seja disciplinado. Então é isso, como estou dentro da comunicação social, a mensagem que eu deixo para os jovens é: sejamos televisão HD, humildes e disciplinados. O João é um talento que nos motiva, hoje e sempre. Sejamos também estes talentos para a nossa comunidade. Assim terminou o nosso programa, mas estaremos de volta brevemente. Siga as nossas páginas do Facebook e do YouTube. Talentos que motivam. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Celeida Tomás e me despeço, mas não é um ponto final.